リース。黄色の演場は岩間体育会スターキッシュ愛機会合気道オーガニゼーション。緑の演場はイエス級とハケムスブラジル愛機会。Foi emocionante, com muita ansiedade, desde o momento que nós saímos aqui do Brasil, reunimos, né? Nós chegamos alguns dias antes, né? Então como é que vai ser, como é que é, e eu acredito que esse seja o maior evento de Aikido, né? Do ponto de vista de demonstração, de divulgação que nós temos no mundo. Então, desde quando eu comecei a treinar Aikido, já no comecinho da década de 90 e 92, a gente via aqueles vídeos dos grandes mestres, dos grandes professores, falaram, olha, um dia eu quero estar lá. São mais de 200, 300 escolas, em diversos países, pessoas de uma diversidade muito grande, né? Do ponto de vista de demonstração, a gente conhecer, não só participar, mas conhecer, ter a oportunidade de vivenciar uma edição do Embukai é algo muito gratificante, ainda mais depois da pandemia. Então ver que o mundo do Aikido ele voltou, né, à atividade é muito bacana para a gente saber que faz parte disso. O Instituto tem uma história junto do Japão, junto do Hombu Dojo, né? Não só como entidade reconhecida, né, oficialmente, mas desde o final da década de 80, começo da década de 90, o Shihan Wagner Bu ele vai ao Japão e tem diversas conexões com os professores, com o próprio Dojo, né? E tanto o CC Alexandre quanto eu, nós também vamos muito ao Japão. Nos últimos 10 anos, 12 anos, eu fui ao Japão em torno de 8 vezes, aproximadamente. E para você participar da Embukai, existe como se fosse uma seleção, né? Então não dá simplesmente para você falar, eu e meu amigo aqui, a gente quer fazer lá a inscrição e participar. Você precisa apresentar como se fosse um planejamento, você precisa reunir um grupo grande de pessoas, fazer toda uma preparação de apresentar esse projeto lá para a seleção e esse projeto ser aprovado que a gente pudesse fazer a Embukai. Então, ao longo desses últimos anos, das últimas décadas, né, esse conjunto de relações institucionais, né, de dojo com o próprio Hombu Dojo e também dos vínculos pessoais que são criados, né? Com os professores, com a própria organização, junto do Dojo, do Waka Sensei também. Isso tudo possibilitou com que a gente pudesse fazer essa apresentação. A cobertura de mídia desse evento ela é muito grande. No própria área ali de Shinjuku, né, que é o bairro principal lá do Japão, a gente via em lojas, em mercados, em academias, os cartazes da Embukai. Tanto que existe áreas lá especiais para jornalistas com credenciais, etc. Por exemplo, você não pode ir lá fazer fotografia e vídeo de qualquer lugar. Você tem que ter toda uma preparação. Então,
acho que a gente encarou com muita responsabilidade e seriedade, né? Sensei Wagner colocou isso muito claro para a gente, que a gente está lá representando o nosso país, né? Então essa responsabilidade a gente incumbiu lá e tentou fazer o melhor possível. Como nós estamos num grupo grande de pessoas, gerou uma ansiedade muito grande. A gente não pode errar, então a gente perguntava várias vezes para o pessoal da organização, lá no próprio Hombu Dojo, né? Mas a gente saiu bem mais cedo, nos encontramos pela manhã ainda no hotel, fomos bem devagar, né? De trem, de metrô, até chegar lá, conhecemos o lugar, né? Fizemos uma ambientalização ali para aquela ansiedade ela ser canalizada para a demonstração, né? E é muito legal, porque eles tinham, antes de a gente entrar no tatame, tem um meeting room, que é como se fosse uma sala de reunião, onde é uma sala gigantesca, onde seria uma espécie de warm-up, onde as pessoas ali vão se aquecendo e trocando experiências. E foi interessante porque muitos praticantes e professores de outras partes, né, do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, que já conheciam o Sensei Wagner, às vezes o Sensei Alexandre, vieram falar com a gente. Falaram, olha, eu estive lá no Instituto Takemuso na década de 90, eu estive lá na década de 2000, olha, eu sei quando o senhor foi lá para os Estados Unidos, lá há 10 anos atrás e tal, a gente treinou junto, então foi interessante. Foi um calor que a gente acabou recebendo que nós não sabíamos, né? A própria a dona Cristina, que foi a praticante mais idosa, ali, mais velha do nosso grupo também, né? A pessoa já tinha visto o vídeo delas, que rodou o mundo. Isso é muito legal, né? Então foi assim, as demonstrações eram muitas e tinha um telão gigantesco no meio, marcando a sequência. A gente era da parte 2 do Embokai. Então, por exemplo, teve uma hora lá que eu precisei usar o banheiro, né? E já estava de hakama. E eu falei, e agora? Será que vai dar tempo de eu ir no banheiro e voltar? E se tiver fila? E onde que é o banheiro? E se eu me perder? Então, muita ansiedade. Eu consegui ir e voltei. Ainda bem onde perto tinha um banheiro perto. Então, muita ansiedade. Agora, uma vez que a gente entrou na meeting room e eles levantaram a placa Instituto Takemuso, Brasil Ikikai, o foco virou totalmente para a apresentação. Porque alguns professores, alguns praticantes do próprio Hombu Dojo, durante a nossa saída da sala de warm-up até o tatame, ficaram aguardando a gente no corredor. E quando nós passamos, eles, Brasil, Brasil, bate aqui! E a gente foi batendo, parecia que a gente estava entrando na final da Copa do Mundo, sabe? Porque eles sabem da importância de... Uma coisa é você morar em Kyoto, por exemplo, e se apresentar em Tóquio, que dali dá 2, 3 horas de trem-bala. Outra coisa é você estar a 30 horas de voo, né, e conseguir lá um grupo de quase 20 pessoas e ir para lá. Então o japonês sabe da cultura japonesa o trabalho que é isso, né, e valorizar, né. Você vê um Shihan latino-americano, primeira pessoa nascendo na América Latina, receber o título de Shihan, o esforço que isso é, Gaijin, tá lá no ponto representando o Brasil é muito gratificante. Então eu achei interessante como o público japonês também encarou isso, né? Essa reconhecimento, né, do esforço. Olha, a gente sabe o esforço que vocês fizeram para estar aqui. E durante a demonstração, isso é muito legal, porque durante a demonstração você não pensa naquilo. Você vê o Kei e o Nage, aquela conexão, você entra no clima da demonstração e é muito interessante, porque a demonstração ela demorou ali um pouco menos de 2 minutos no geral, mas parece que foi 1 hora. Então a descarga de energia ali foi uma oportunidade muito interessante. Olha, a demonstração do Sensei, para mim, que sou aluno dele, um dos alunos mais antigos dele, acho que resumiu a pesquisa do Sensei. Eu acho que ele conseguiu muito bem, em poucas técnicas, demonstrar. Então, o Sensei ele fez movimentos de kata durante a demonstração dele e depois, num segundo momento, também fez exercícios de prática aplicada do movimento de Aiki. Então, em poucos segundos, né, ele conseguiu resumir a pesquisa que ele está fazendo, que ele vem fazendo nos últimos anos, né? E foi muito bacana isso, porque acabando a demonstração, alguns professores japoneses com dojo no Japão vieram falar com eles, parabenizando pela demonstração que ele colocou.
Porque a gente sabe que a pesquisa do Aiki hoje, ela vem sendo cada vez mais restrita a poucos professores. E o Sensei Wagner tem essa preocupação de não deixar essa parte do ensinamento do fundador morrer. E isso foi traduzido. Então, nós tivemos até a oportunidade de um dos professores japoneses, né, usar a expressão, né, para o Sensei Wagner, Subarashi Enbu, né, que Subarashi seria como se fosse maravilhoso, sensacional, né? Então, aquilo encheu nosso coração de alegria. Porque, poxa, você ter o reconhecimento, você vai para o Japão, né, faz uma apresentação no maior centro de artes marciais, e aí um professor japonês, depois da demonstração, vem elogiar, é muito positivo isso, né? E é uma alegria que eu falo, não pessoal, não necessariamente uma alegria pessoal, porque é uma alegria de você saber que o legado está sendo desenvolvido, que isso não vai morrer. Quer dizer, a gente tem o movimento, tem o kata, mas também tem a raiz, também tem o aiki, também tem o kokyu, isso tá vivo, né? E está sendo conseguido passar isso adiante, né? E aí tem o final, né? Depois que acabou e nós saímos, nossa, veio uma sensação de relaxamento. Aquelas pernas que estavam firmes e enraizadas, elas amoleceram. Nossa, missão cumprida. Foi muito gostoso. A gente não via a hora de poder voltar para casa e contar para os colegas como foi essa experiência. Que a gente não sabe quando nós vamos ter uma segunda oportunidade, né?